Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, para a nossa videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí a respeito, né, entre relação entre a eletricidade e o magnetismo. Nas aulas anteriores nós falamos um pouquinho, né, a respeito do magnetismo, falamos um pouquinho aí das cargas elétricas. Então agora nós vamos começar a juntar os dois aí para que nós possamos tratar a respeito do eletromagnetismo. Então, para que a gente entenda este conceito, né, vamos analisar, né, um experimento que foi realizado em 1820 pelo professor dinamarquês, né, Ørsted. Ele realizou uma experiência, né, que mais adiante ela foi conhecida como a experiência de Ørsted, onde ele demonstrou pela primeira vez a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Tá? Então, o que ele fez? Né? Ele fez justamente este circuito aqui. Ó. Ele tinha uma pilha, né? Então ele posicionou essa pilha e os polos da pilha ele conectou uma chavinha. Aí o que ele percebeu? Né? E próximo aqui, né, deste condutor elétrico, né? Então o circuito está sendo fechado por aqui, né? Deixa eu apagar essa primeira parte aqui. Pronto. Então está sendo fechado por aqui, né? Passa pela chavinha, passa pelo condutor elétrico e encontra o terminal negativo da pilha. E próximo, né, ao condutor elétrico, ele posicionou uma bússola, né, um ímã. O que ele percebeu, né? Ele percebeu que quando ele acionava a chavinha, né, nessa outra imagem aqui, ia ocorrer, né, a circulação de corrente elétrica nesse sentido e a orientação da bússola ela se movimentava. Né? Lembrando que ela já tinha a orientação, né, correta lá entre os hemisférios do nosso planeta, porém quando ele acionou esta chavinha, ocorreu uma mudança nesta orientação que estava na bússola. Então o que ele concluiu? Né? Ele concluiu que a corrente elétrica que está circulando pelo condutor elétrico, ela interage com as linhas de campo magnético que são geradas pelo ímã. Tá? Então foi isso que ele concluiu. Né? Daí depois, né, mais para frente aí, né, teve o cientista, né, o Benjamin Franklin, ele começou a estudar também este comportamento, né, do ímã em relação à corrente elétrica. Daí ele chegou à conclusão de que, né, que todo o átomo, né, que é esse aqui que nós vimos nas aulas anteriores, né, ele possui, né, um ponto principal, nós chamamos de dipolo. Tá, então seria o local onde você tem mais incidência de movimento de elétrons ali num determinado momento. Né? Então isso seria uma orientação de cada um dos nossos átomos. Né? Então ele descobriu que o campo magnético, né, ele interage justamente com estes dipolos aí dos átomos. Nos materiais imantados, né, nos ímãs, por exemplo, estes dipolos, eles já são todos orientados em um mesmo sentido. Então, todos eles já estão alinhados aqui de forma correta. Tá? Então, aqui o exemplo do ímã, né? Então, todos os dipolos aqui, né, eles já seriam orientados todo mundo no mesmo sentido. Tá? Em outros materiais, como que se comporta, né, o dipolo? Ele se comporta dessa forma, ele fica de forma desordenada. Então nós temos aí, né, várias orientações aí de acordo com a posição do átomo aí na matéria. Tá? Então esses aqui são os átomos magnéticos em demais materiais. Aí o que ele concluiu também? Que alguns materiais eles têm maior interação com relação ao campo magnético. Tá? Em geral, né? Em geral, os metais, né, eles possuem bastante interação dos dipolos em relação
campo magnético, né? Seja ele gerado pelo ímã ou seja pelo próprio ambiente, tá? Então, o que poderíamos imaginar, né? Aqui um material ferroso, né? Quando ele está submetido a um campo magnético ao redor, este campo magnético ele vai iniciar uma orientação nestes dipolos aqui de forma ordenada. Então, qual que é a tendência? Que todas essas setinhas aqui, elas se orientem na mesma direção, né? Por isso que ocorre, né, a atração e repulsão, né, de materiais ferrosos com ímã, né? Então, o ímã lá, se eu pegar, por exemplo, um clipe de papel, né, que ele é material metálico, né? Quando eu aproximo o meu ímã próximo do clipe de papel, o que vai acontecer, né? Os dipolos do material que é feito o clipe, ele vai se orientar na direção do campo magnético que está próximo, né? Que foi gerado pelo ímã. Por isso que ocorre esta atração, né, entre o metal e o material, né, no nosso caso, o clipe de papel. Né? Aqui em cima, na experiência de Ørsted, o que ele verificou, né? Que o campo magnético que está sendo gerado aqui pelo ímã, ele interage com o campo magnético que é gerado pela nossa corrente elétrica, quando ela circula pelo nosso condutor. Então ele concluiu, né, que ao redor do meu condutor elétrico, quando eu estiver circulando uma corrente elétrica por ele, eu vou ter linhas de campo magnético ao redor deste condutor, que por sua vez, né, nessa experiência, ele acabou se interagindo com o campo magnético do ímã. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!